Olá pessoal, bom dia. Bom, como já é de costume, né? Gostaria de dizer primeiramente que espero que esteja tudo muito bem com vocês, com a família de vocês e que principalmente vocês estejam ficando em casa, né? Mantendo esse distanciamento social que é tão importante. Bom, como já era de se esperar, essa aula é uma continuação direta da aula anterior e para isso a gente vai recapitular um pouquinho do que foi passado no final da aula anterior para poder dar continuidade nessa. Só que eu gostaria de avisar para vocês que não deixem de maneira alguma de acompanhar esse assunto no livro didático, porque senão vocês vão ficar com visão superficial, como eu já venho dizendo em todas as aulas. Então, acompanhem o vídeo sim, mas não deixem de acompanhar pelo livro didático de vocês. Façam a leitura, façam resumos. E depois, posteriormente, a gente vai fazer algumas atividades, mas não é o que eu tenho para falar para vocês no momento. Então, vamos à aula, né? Vou recapitular um pouquinho do final da aula anterior para a gente poder dar continuidade, certo? Só voltando aqui, gente, a gente tinha falado no finalzinho da aula passada sobre a poética da cor, né? De como a cor pode influenciar negativamente ou positivamente, até mesmo no tratamento de doenças, como a gente viu, né? Dito isso, eu falei um pouquinho sobre como o comércio audiovisual usa essas cores para conquistar nós, né? Para nos conquistar. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um filme de terror e trouxe um filme de comédia. A gente vê que a temática das cores é totalmente diferente. Enquanto o de comédia está todo no sombreado, está tudo mais escuro, já no filme, aliás, no filme de terror está tudo mais sombreado, está tudo mais escuro, no filme de comédia são cores mais vivas, cores mais alegres, cores como azul, verde. Por exemplo, o azul lembra a nós o céu, o verde lembra as árvores, coisas boas, coisas da natureza. Já as coisas que a cor escura nos remetem são coisas ruins, são coisas que a gente tem medo. Por exemplo, à noite, né? Muita gente tem medo aí do escuro. Então, essa temática faz muita reflexão no impacto que aquele filme vai te dar, no impacto que aquela obra vai te causar. Então, por exemplo, se a gente está vendo um filme de terror, obviamente a gente vai passar por cenas que causam aflição na gente. E isso é construído num cenário obscuro. Porque imagina o seguinte, um cenário todo clarinho, todo bonitinho, todo bem organizado, aparentemente feliz, acontecendo coisas de terror ali. Fica meio estranho, né? E já num ambiente propício para isso, nós, como estamos vendo esse filme, a gente já fica imaginando que vai acontecer alguma coisa, porque a pessoa está indo lá naquela casa abandonada, sempre vão, né? Numa casa abandonada, no escuro, sempre à noite. Essa temática, mesmo que inconscientemente, já leva a nossa mente para trabalhar, para se assustar dessa forma. Então, toda essa construção, essa poética visual é construída no intuito de fazer com que a nossa mente se confunda. Mesmo que você está vendo uma coisa ali que você sabe que não é real, que é fictício, você se assusta assim da mesma forma que se fosse real. Por quê? Porque essa temática de cores, essa temática traz para nós, para nosso intuitivo, uma coisa mais realista. Então, foi isso que a gente abordou dessa temática de como ela pode influenciar tanto negativamente como positivamente, né? Até mesmo no tratamento de doenças. São usadas, né, cores que já foi comprovado que associam a pessoa a momentos felizes e que ajudam ela naquele tratamento. Então, é muito interessante a gente ver isso para o começo dessa nossa aula. Vou até passar o slide aqui. Desse ponto, nós vamos falar um pouquinho sobre as artes dos impressionistas. Eu vou até ler a definição aqui para vocês não precisarem se preocupar com isso no livro de vocês, mas vocês só me acompanhem rapidinho, tá? O impressionismo foi um movimento que surgiu na pintura francesa no século XIX. Vivia-se nesse momento a chamada Belle Époque, ou Bela Época. O nome do movimento é derivado da obra Impressão Nascer do Sol, de Claude Monet. A gente vai já ver essa obra para vocês terem mais um discernimento do que é. Ao realizar pinturas ao ar livre, esses artistas fizeram uma pesquisa sobre a mudança na atmosfera e suas consequências na composição da cor e da luz. Nesse ponto é muito interessante que a gente imagine o seguinte, imagine aí, por exemplo, você vendo o sol nascer, né? Você está vendo ali o sol nascer. Quando o sol já está começando, eu vou até tentar fazer um esboço aqui, né? Se ficar meio tosco, vocês relevem, né? Digamos que aqui é a linha do horizonte, né? A linha do horizonte. Quando são, sei lá, por exemplo, 5 horas da manhã, nós podemos ver apenas uma claridade. Deixa eu ver se eu encontro aqui um amarelo. Isso, a gente pode ver pelo menos uma claridadezinha assim, uns tons
já mudando, né? Então, imagine, viu, gente? Porque senão esse desenho vai ficar bem estranho. É bom que vocês imaginem isso, o que é que está acontecendo aqui. Na linha do horizonte, a gente começa a ver só aquelas pequenas alterações na cor, né? E quanto mais o dia vai passando, né? Vou até retirar esses aqui, ó. Quanto mais o dia vai passando, por exemplo, chegou a um momento de 6 horas, que a gente já vê que o Sol está aqui, nessa posição. Isso aqui é um Sol, tá, gente? Tá meio feiozinho, mas dá para entender que é um Sol. A gente vê que o Sol está nessa posição, as cores já se alteraram totalmente. A noite já deixou de existir. Por quê? Porque o Sol já começou a nascer. Então, esses artistas traziam para nós essa reflexão de como essas cores influenciam numa obra, no nosso dia a dia, de como essas cores são interessantes de serem trabalhadas. Então, o primeiro objetivo deles era isso, né? Acordar bem cedo, por exemplo, né? Então ficar no final da tarde, vendo as mudanças que o Sol causava nessa obra. Então, a arte impressionista, ela não trabalha muito a questão de definição de linhas. Por exemplo, você não vai ver... Eu vou até daqui a pouco um exemplozinho mais prático para vocês, no próximo slide. Mas as linhas não são tão definidas quanto em outras obras. Então, essa é uma das primeiras características que vocês têm que observar quando isso cai, por exemplo, numa prova, numa análise de imagem, sei lá, futuramente no Enem. Quando vocês verem essa ausência de contexto, de contorno, vocês já podem imaginar que está trabalhando uma obra impressionista. Então, esse impressionismo foi usado primeiramente de maneira pejorativa por outros artistas que julgavam aquilo ali como inacabado. A gente tem um exemplo aqui, ó, das primeiras obras que trouxeram essa reflexão, né? Aqui, ó, a obra de Nascer do Sol, de Claude Monet, que é essa aqui que eu vou até... Tá o nome aqui em cima, né? Não vou nem precisar arriscar, tem o nome aqui em cima. Impressão de Nascer do Sol, de Claude Monet. Tá aqui. O que é que a gente pode ver? A ausência de relevos. Vou dar um zoom aqui para vocês. A ausência de relevo não, gente, perdão. A ausência de contornos. Então a gente pode observar aqui, ó. Se fosse uma obra normal, a gente veria aqui alguma coisa bem definida como, sei lá, montanhas ou árvores, né, que a gente pode ver algum relevo ali ou outro. Uma definição melhor dessa canoa que esse rapaz está aqui, essa circunferência aí, que eu não sei se é um homem ou se é uma mulher. E aqui também toda essa dinâmica de nuvens, da mudança das cores, a gente veria isso com mais clareza. Entretanto, o objetivo dessa obra era justamente destacar isso. Por exemplo, enquanto aqui está verde, aqui já está um tom de azul, aqui já está um tom de amarelo. Ou seja, estão trabalhando as mudanças, né, a mudança das cores e a influência dessa mudança enquanto há o nascer do sol, enquanto há o pôr do sol. Então, o que a gente pode ver é que não passou muito longe de ser uma obra inacabada, né? É uma obra totalmente acabada e perfeita. Entretanto, seguindo outra vertente que no momento, lá no século XIX, não era difundida ainda. Aqui nessa obra do lado esquerdo, que é a Catedral de Rome, a gente pode ver o seguinte. Nós vemos, né, as linhas de expressão da obra, entretanto, elas não são definidas, né? Você não consegue dizer onde é que a obra exatamente termina, onde é que a obra exatamente começa. Dá para ter uma ideia muito boa, porque é um prédio, né? Mas não dá para ter certeza total, porque... Deixa eu ver se eu consigo botar a canetinha aqui. Se ele tivesse feito este contorno, subindo a tela aqui, se ele tivesse feito esse contorno, né, ficaria bem mais claro a intenção, né? A gente consegue perceber, sim, que a obra acaba mais ou menos ali. Entretanto, a ausência do contorno causa na gente uma ambiguidade. Nós não podemos dizer que acabava exatamente ali. Às vezes poderia ser influência da luz que distorcia um pouco a imagem, fazia ela parecer menor, fazia ela parecer maior. Mas eu acho que vocês já pegaram essa ideia, né? Então, deixa eu tirar aqui, tirar o zoom. Então vamos adiante, né? O conjunto da obra. É um tópico que tem lá no livro de vocês, depois vocês podem acompanhar lá, viu? Nós, seres humanos, possuímos a mesma geometria corporal, organizada no mesmo padrão de movimentos, e mesmo assim nos expressamos gestalmente de maneiras mais variadas possível. Bom, aqui nós já saímos um pouco das obras impressionistas e voltamos um pouco para aquela questão da dinâmica corporal. Então é como eu venho falando para vocês, viu? As aulas são um pouco resumidas, né? Às vezes a gente está no assunto, já vai lá no final do livro, no final do assunto volta para o meio de novo, porque eu organizo de uma forma que fique melhor para vocês, que fique mais didática. Então é bom que vocês acompanhem. Eu estou sempre falando isso porque é muito importante.
Dito isso, vou até reler aqui, porque acabei até perdendo um pouco a linha de raciocínio. Nós, seres humanos, possuímos a mesma geometria corporal organizada nos mesmos padrões de movimentos. E mesmo assim nos expressamos gestalmente de maneira totalmente variadas possíveis. Dito isso, é muito interessante que a gente veja que essa questão gestual é muito importante no contexto de uma obra. Porque imagine o seguinte, um artista que conseguiu fazer uma obra nesse naipe, que é uma obra boa, uma obra conceituada, uma obra que mudou, né, transpassou os padrões daquela época, é muito interessante. Entretanto, se a gente pegasse outro artista com a mesma qualidade artística, vamos dizer assim, que saiba pintar do mesmo tanto, por exemplo, e colocasse para fazer a mesma obra, ela sairia diferente. Então, por exemplo, se eu desse aqui um exemplo para vocês, né, um exemplo muito bom, eu daria até em aula se vocês tivessem, né, mas como eu sei que vocês não vão fazer, não vou nem ficar dando esse exemplo aqui. Mas imaginem o seguinte, ó, eu diria para vocês, desenhem para mim um animal com 2 olhos, um chifre, peludo, redondo, pernas longas e cauda. Eu dei as definições do animal para vocês e foram as mesmas definições para todo mundo. Entretanto, nenhum desenho seria igual. Todos os desenhos que vocês me trouxessem seriam diferentes. Poderiam ser parecidos, porque as definições foram as mesmas. Mas iguais eles jamais seriam. Sabe justamente por quê? Por conta do gestual que cada um tem. Então, quando eu falo que quero que desenhe um animal com 2 olhos, um chifre, não sei o quê, eu imagino uma coisa. Você que tem outra memória audiovisual, que tem outra memória, por exemplo, até de filmes mesmo, você já vai desenhar outra coisa, porque você tem outra maneira de se expressar sobre aquele animal. Então, apesar da definição ter sido feita para todos, ninguém vai fazer uma obra da mesma jeito, ninguém vai fazer um desenho igual. Então, essa era uma atividade que ficaria mais interessante para vocês se fosse feito na aula, né? Porque a gente ia realmente ver acontecendo. Então, tudo isso depende de quê? Do contexto. Por quê? O animal que eu iria desenhar, né, seguindo o exemplo, o animal que eu iria desenhar dependia do meu contexto, não dependia do seu contexto. O seu dependeria do seu. Então, digamos que você já viu um animal parecido com essas características, não sei aonde, você ia buscar o máximo que se aproximar desse animal. Como eu, por exemplo, nunca vi um animal nesses padrões, eu iria inventar, né, mentalmente ali, desenvolver qualquer coisa. Então, esse contexto é o que traz a diferenciação das obras. Então, dito isso, é muito interessante que a gente veja que a gente pode dar as mesmas definições, né, que foi o exemplo que eu dei para vocês, as mesmas definições da obra, entretanto, sair variadas obras, né, temos 30 e pouquinhos alunos na turma, né, sairiam 30 desenhos totalmente diferentes, apesar de serem as mesmas definições. Deu para vocês pegarem a ideia? Acho que deu, né? Quem não entendeu, volta aí um pouquinho, reveja, tá? Aqui, gente, é muito interessante que a gente entenda, deixa eu até me baixar um pouquinho para não atrapalhar aqui vocês, que a gente veja o quanto o ser humano pode ser versátil. No livro de vocês tem um pouquinho, né, da história desse grupo de dança, né, que é o Pilóbulos, em que tem um espetáculo que é muito, muito interessante. Eu gostaria até de colocar um vídeo aqui para vocês, só que não posso botar porque a comunidade do YouTube não deixa. Mas se vocês, eu queria até que vocês pesquisassem esse mesmo nome aí, ó, Pilóbulos Shadowland, que é esse espetáculo, que é o mundo das sombras, né, desse grupo. E toda essa dinâmica aqui que vocês estão vendo é construído através das sombras, simplesmente dos participantes do grupo. Aqui a gente pode simular aqui, que é a Torre Eiffel, né, feita por pessoas, a Estátua da Liberdade feita também por pessoas. Todas as imagens que estão na tela são sombras. Então é muito interessante que a gente dê uma pesquisada aí depois, vocês, para que vocês estejam interadidos e vejam o quanto é interessante, né? O quanto essa dinâmica pode ser incrível, né? Eu particularmente não sei fazer nada com sombra, né? Não sei se vocês sabem, mas olha o trabalho que eles conseguem fazer. E aqui a gente tem até uma imagem de como eles construíram uma dessas muitas imagens que eles têm. Aí a gente vê aqui, né? Um mais para frente, outro mais atrás, um aqui do lado. E podemos ter até uma visualização, deixa eu até circular aqui. Podemos ter até uma visualização da imagem pronta, né? Que é uma espécie de flor, né? Que tem nesse vídeo aqui, New York, New York. Depois, se vocês quiserem pesquisar, é muito bom, tá? Mas eu não vou ficar falando muito sobre isso, não, porque é até um pouco repetitivo. Bom, dito isso, a gente chega no tópico que é muito, muito interessante e muito importante, que é a arte atrelada com a religião.
Nós temos aqui dois exemplos muito claros, né, de arte atrelada com religião. Um menos conhecido para nós, da região Nordeste, que é a dança aos orixás, vem muito mais da Bahia, né? E outro, que é uma coisa muito conhecida por nós, que é a quadrilha junina, que esse ano, infelizmente, né, vamos ficar só nas imagens, mesmo nos vídeos, porque não terá, né? Entretanto, é muito interessante que a gente veja essa reflexão, que a gente faça esse comparativo, que a gente entenda que existem os regionalismos. Por exemplo, a gente vê para o lado mais da Bahia, até falei que não era mais do Nordeste, não é, a Bahia também está no Nordeste, tá? Perdão. A gente vê, por exemplo, o culto, eu não estou dizendo que em uma região não tem o que tem na outra, tá? Eu estou dizendo que a gente pode cultuar de maneira mais forte uma coisa e eles cultuarem de maneira mais forte a outra, mas em todas as regiões, né, o Brasil é um país laico e tem todas as religiões em todas as regiões. Aqui a gente pode ver o culto aos orixás, que a gente imagina que é uma roupa até um pouco parecida com quadrilha, né? Entretanto, imagino que aqui seja um homem, né? E a gente vê que as vestimentas são como se fosse uma espécie de vestido, né? Uma coisa que a gente, já na quadrilha, a gente vê mais as mulheres utilizando, né? Mas não é um vestido, tá, gente? Tem outro nome dessa vestimenta, é uma vestimenta padrão para essa dança, só que eu até nem sei o nome. Mas a gente vê a grande diferença que existe entre uma e entre a outra, né? Aqui, na junina, né, nós conhecemos que são muitos pares que dançam ali por um bom tempo. Já na dança dos orixás, é uma dança mais, vamos dizer assim, light, né, com menos participante, com menos aglomeração, vamos dizer assim. Então, é muito bom que a gente entenda um pouquinho sobre essa relação que a religião e a arte têm e veja o quanto um culto, por exemplo, para um orixá ou para um São João, Santo Antônio, São Pedro, pode ser diferente, né? E isso não quer dizer que uma é melhor do que a outra ou pior do que a outra, mas são vertentes totalmente diferentes. Dito isso, eu trouxe até uma curiosidade para vocês de onde veio a nossa tão famosa quadrilha junina, né? Que muitos pensam ser do Brasil, mas não é, tá? Eu vou até colocar aqui o slide, vou até ler a definição aqui para vocês só a intuito de curiosidade mesmo. Curiosidade, a origem da quadrilha. A quadrilha teve origem na Inglaterra, no século VIII. Veja como a quadrilha é antiga, né? Posteriormente, ela foi incorporada e adaptada à cultura francesa e se desenvolvendo nas danças de salão a partir do século XVIII. Agora, reparem uma coisinha. A quadrilha que existe lá é um pouco, aliás, um pouco não, muito diferente da quadrilha que existe aqui. A gente aqui assimilou só a ideia e melhorou de acordo com nossos padrões, né? Lá é uma coisa um pouco diferente. Então, se você quiser se inteirar mais pelo assunto, você coloque aí quadrilha lá, Inglaterra e tal. Vocês vão ver como é, apesar de ser dançado em pares, de ter umas vestimentas parecidas, são coisas totalmente desconexas. Desconexas não, mas totalmente correlatas assim, né? Uma coisa totalmente diferente da outra, que não deixa de ser a mesma coisa. Acho que vocês pegaram a ideia, né? Assim, a quadrilha se tornou popular entre os membros da nobreza europeia. Com a sua disseminação na Europa, a quadrilha chegou a Portugal. Primeiramente, como quase tudo na nossa vida, né, chega primeiro na elite. Entretanto, a elite disseminou tanto aquilo que atingiu praticamente a Europa inteira. E como nós temos uma influência portuguesa extrema, né, a maior possível, assim podemos dizer, chegou aqui ao Brasil, né? A partir do século XVIII, a dança se popularizou no Brasil, mediante a influência da corte portuguesa, sendo muito bem recebida pela nobreza do Rio de Janeiro, então sede da corte. No Brasil inteiro acontece, né? As festas juninas é um evento muito, muito forte. Entretanto, o Nordeste é referência. E nem foi aqui que chegou primeiro, mas o nordestino abraçou. Embora fosse uma dança dos meios aristocráticos, mais tarde a quadrilha conquistou o povo e adquiriu um significado novo e mais popular. Então, esse significado novo, para nós, foi a quadrilha em referência a São João, São Pedro, Santo Antônio. Já em outras regiões, em outros lugares, em outros países, faz referência a outras coisas totalmente diferentes. E nem acontece em junho, como é aqui, quadrilha junina. Dessa maneira, se popularizou nos meios rurais, como um festejo para agradecer a colheita e ainda homenagear os santos populares. Então, o princípio básico da quadrilha foi o agradecimento. Então, muitas das coisas que a gente vê relacionadas à dança, ou era pedindo, ou era agradecendo. E com a quadrilha não foi diferente.
Então agradecia essa colheita, né? Então é por isso que existem tantas comidas típicas das quadrilhas. É aquele quentão que a pessoa bebe, né? Pamonha, milho assado, tudo era organizado em uma festa com muita comida para agradecer aos santos populares pelo aquele ano ter sido bom na colheita. Então é por isso que acontece em junho, porque é posteriormente ao que a gente chama aqui de inverno, né? Em algumas regiões acontece numa data um pouquinho diferente, né? O inverno, mas só que as quadrilhas sempre acontecem em junho, por conta dessa terminada desse inverno. Muito interessante, né, gente? A gente saber um pouco sobre isso. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a língua do corpo, né? A língua do corpo não é a língua da boca não, tá? A língua do corpo, como a gente se expressa com o nosso corpo. Então a gente tem um grande artista como referência que foi Charlie Chaplin, que ele veio de uma época que o cinema nem voz não tinha e conseguiu disseminar-se por todo o mundo. Então é muito interessante que a gente veja isso. Tem até uma frase dele aqui que eu vou ler para vocês. Ó. A arte é uma emoção adicional justaposta a uma técnica apurada. Então ele faz reflexão ao quanto que uma pessoa tem que se esforçar para se tornar um bom dançarino, um bom artista. Então nada vem da noite para o dia, não. E até nesse ponto é interessante eu fazer a citação que eu fiz na aula do segundo ano, se eu não me engano. Se foi na do terceiro, até me perdoe que eu vou até repetir, porque ela é muito interessante. Uma bailarina brasileira, né, depois de um espetáculo ali cansativo, que foi a Ana Botafogo, saiu do palco e uma moça chegou para ela e falou, olha, eu daria a minha vida para dançar assim como você. Ela falou, pois é, eu dei a minha. Então veja o quanto de esforço a pessoa tem que fazer para chegar nesse momento. Na nossa sala nós temos corredores, né, nós temos atletas, né? E o Usain Bolt também tem uma frase muito interessante sobre isso, né? Dizendo que passou 9 anos correndo para poder correr não sei bem a frase, né? Mas dizendo que passou 9 anos se esforçando para poder chegar naquele recorde. E as pessoas só conhecem ele pelo aquele recorde, que foi segundos. E os 9 anos que ele trabalhou incansavelmente para aquilo acontecer, as pessoas não veem. Então é isso que acontece com a maioria dos nossos esforços. As pessoas só veem os grandes erros ou as grandes vitórias, mas não vê a trajetória que a gente passa para chegar até ali, não é? Charles Spencer Chaplin era o famoso Charlie Chaplin. Nasceu em Londres, foi ator, diretor, roteirista, bailarino e músico. Foi tudo, né? Expressivamente gestual, que foi o que eu falei para vocês, que conseguiu se disseminar na época do cinema mudo, para ver o tanto que ele era gestual. Então, gente, aqui encerra-se a nossa aula. Espero que tenha ficado claro para vocês a mensagem que eu queria passar. E mais uma vez peço, voltem ao assunto do livro, releiam, revejam a aula se for preciso, porque é uma aula curta, é uma aula resumida, é muita informação em pouco tempo, mas se você reverem uma vezinha ou outra, vocês vão tirar de letra, tá? Então espero que esteja tudo bem com vocês e fiquem em casa.